com a gente aí, a Júlia também chegando, o pessoal de Olá. Goiânia. Aí, Alexandre, E meu aí, meu grande amigo? amigo, tudo bem, Alexandre? Tudo jóia, meu amigo? Tudo Você bem? está onde, Alexandre? Eu tô em São Caetano. São São Caetano. Caetano, São Caetano do Sul. Eita. ABC, né? Alexandre, Região da... Oi. você tá com um tupete bonito, rapaz. Você passou um gel hoje para vir falar com a gente aqui nessa live, hein? Sempre, Zé. Acho que minha esposa não me conhece sem gel, viu? Não, sabe que eu ia brincar hoje, que eu ia falar assim de... É. Eu ia tirar uma foto da minha roupa, né? Porque eu sou acostumado a colocar roupa de trabalho mesmo, em home office, né? Só que eu não sei, você tá usando sapato agora? Uma dúvida minha. Sim, Você sim, tá? Eu sim. não tô. Eu falei que é o novo dress code, né? Você usa roupa assim, calça e chinelo, né? Eita! Olha, pessoal, eu quero falar uma coisa para vocês. Como eu falei nos stories hoje, venho falando desde ontem, sobre esse encontro nosso com o Alexandre, será um aprendizado imperdível. Então, bota o dedo no aviãozinho aí, chama aquela pessoa que você gostaria que estivesse com a gente aqui hoje para fazer essas reflexões profundas que nós vamos fazer. Bota um aviãozinho aí, chama mais 2 ou 3 pessoas para ter a oportunidade de participar dessa conversa, dessa vivência aqui. Só para vocês terem ideia, eu estava dando uma olhada, o Alexandre, ele é coach, o Alexandre tem a certificação máxima da ICF no Brasil, é um dos poucos coaches que é PCC, é a certificação máxima da ICF, da Federação Internacional de Coaching no Brasil. Ele é fundador da TRIA, a empresa dele, TRIA Desenvolvimento. O Alexandre mergulhou nesse mundo do desenvolvimento humano. E, para mim, é a maior referência nessa área no Brasil. Já falei que é meu mestre, eu gosto muito de conversar com o Alexandre, trocar ideias com ele. Então, eu quero ver muito coraçãozinho hoje, a hora que o Alexandre estiver falando. Olha, eu entrei num programa com o Alexandre, só para vocês terem ideia. Quando veio esse isolamento, tudo, eu, por exemplo, eu chamei vocês para a gente criar o movimento, para a gente vencer a inércia, para a gente se manter com foco, tendo clareza em relação ao que a gente quer, a gente ser pessoas melhores quando a gente voltar à atividade, ter um foco na carreira e jamais parar, nos Exatamente. reinventarmos. E o Alexandre está lançando um produto 100% online chamado assim, Novo Eu. É. Olha o que o Alexandre está trazendo. Novo Eu. Um repensar para um reinventar. Um É. reinventar porque nós vamos trabalhar de forma diferente, nós vamos nos relacionar de forma diferente. E aí, quem vai encarar essa mudança toda? O novo eu. Olha o que eu achei Exatamente. pesquisando lá. Busca de É. equilíbrio, reinvenção, novo normal. Vou querer saber o que é isso, Alexandre. Novo normal. Busca de É. equilíbrio, autoconhecimento, equilíbrio emocional, propósito. Vocês sabem o quanto a gente vem falando de propósito. Para mim, tem 2 coisas, Alexandre, que é o ponto de partida. Propósito e clareza em relação ao que você quer. Alinhando isso com seus valores, a gente começa a andar. É mais ou menos por Sim. aí, Alexandre? Pois é. Bom, Zé, antes de entrar, eu vi você falando de mim. Falei, nossa, que honra, né? Eu também te admiro muito, né? A sua carreira, você como pessoa, né? Então, não somos só parceiros, né? E nem empresas parceiras, mas somos amigos, né? Então, para mim é uma honra estar aqui com você, de verdade, né? E olha quanta coisa que você falou assim, eu falei, opa, agora ficou apertado para mim, né? Mas antes um brinde, ó, um cafezinho aqui, né? Ah, você tá com Aqui, café aí, ó. café com o Saúde. Zé e com o Né, Alexandre, é isso aí. eu nem tomo café muito à noite, viu? Porque. Bom, mas ultimamente, né, tá mais apertado um pouquinho o tempo, então a gente acaba tomando um cafezinho também. É isso Bom, Zé, aí. então eu trabalho com, né, como você me apresentou, eu trabalho com desenvolvimento humano e organizacional. Eu só quero fazer só uma correçãozinha, senão eu me sinto mal, quando você fala que é a patente, a credencial máxima ainda é a Master Coach, né?
E deve ter no Brasil, hoje, acho que 5 pessoas. E geralmente, essas 5 pessoas como eu posso dizer, são mentores. Quando atende, Uhum. atende menos, né? Porque são mentores. E é engraçado que essa questão do coaching no Brasil, né? Essa questão deu uma banalizada, né? Ou beirou a banalização. Então, ou você se diferencia, ou você se diferencia, né? Então, a minha credencial hoje, que é o PCC, né? O Professional Certified Coach, ele tem, acho que, se eu não me engano, está em 80 pessoas no Brasil que tem essa credencial, que é um número muito baixo, né? Que é onde Uhum. você comprova que você segue um código de ética, que você realmente entende das competências essenciais do coaching e que você vai levar para Uhum. a pessoa num processo de transformação. Esse é o ponto, né? Então, o meu caminho foi me diferenciar nesse lugar e a minha abordagem central é coaching. Então, hoje eu trabalho muito com desenvolvimento, eu falo que eu faço desenvolvimento humano e organizacional. Primeiro porque eu acredito que a empresa é organismo vivo mesmo, né? E uma abordagem que eu sigo, que é a antroposofia, que é essa ciência do ser humano, né? O conhecimento do ser humano em Aham. todos os seus aspectos, a empresa é a imagem e semelhança do homem, né? Então, eu falo que para você desenvolver uma organização, você tem que desenvolver as pessoas dentro, mas a empresa também, porque por isso que a gente fala assim, a empresa tem CNPJ, a gente tem CPF, não é? Não é? Desenvolver as pessoas para que a organização se desenvolva. Exatamente, né? Então, assim, não adianta querer ir lá e criar uma missão, visão, valores. Quando a gente entende que a empresa é um organismo vivo, né? É só você olhar isso, né? Alguém pariu a empresa, né? Alguém criou essa empresa. Então, tanto que a empresa tem CNPJ, a gente tem Uhum. pessoa jurídica tem CNPJ, pessoa física tem CPF, né? Nós temos valores pessoais e deveríamos, né, nesse conhecimento nosso, a gente deveria conhecer nossos valores. A empresa tem seus valores também, e muitas não conhecem, né? Assim como tem suas necessidades, a gente também como pessoa. E outra, chama pessoa jurídica, né? É uma pessoa mesmo, né? Pessoa jurídica, né? Então, você É não uma chamaria pessoa. pessoa, né? É uma pessoa, né? Então, eu trabalho com desenvolvimento humano e organizacional. Então, quando eu estou em empresas, eu trabalho com facilitações, com desenvolvimento de lideranças. E minha abordagem sempre em coaching, porque coaching provoca a pessoa a refletir dentro dela, né? Então, eu tive o prazer de ter você como aluno, depois como amigo, depois virou amigo, a gente fez um monte de processo, trabalhos juntos. Então, você mais, né, que acho que quem te acompanha aqui sabe bastante sobre coaching do que você deve falar aqui no canal. Mas coaching é um grande provocador, né? Um provocador. E esse momento que a gente está vivendo hoje, né, entrando no que você perguntou, a gente está vivendo um momento de incerteza total, né? A Terra nos colocou aí para pensar, não foi? A gente está de Uhum. castigo aqui para Uhum. pensar na vida, e esse é o maior chacoalhão que a gente pode ter para poder pensar e repensar em Eu nós gostei, mesmos. Então, Alexandre, eu gostei disso aí. A Terra nos colocou para pensar. não é, não é. Colocou a gente para pensar. E problemas que o que eu vejo é que esse momento é o momento que a gente está vivendo agora. Estão perguntando para mim o que você acha mais triste depois que voltar nesse novo normal, que a gente vai falar desse novo normal. Aham. É quando a gente perguntar para a pessoa o que ela descobriu sobre ela e ela falar que não descobriu nada, né? Então, se a Terra está colocando a gente para parar para pensar, e tem gente que não está fazendo isso, está colocando o olhar para fora, né? Está ficando ali preso nas notícias, está ficando preso em, sei lá, em Netflix só. É legal assistir uma série, é legal você ter seu momento de lazer, mas tem muita coisa que você pode aproveitar agora, né? E falar que tem muito mais tempo, eu particularmente meu tempo apertou. Então eu estou aprendendo Uhum. muito mais, gerir muito mais meu tempo agora, meu olhar está focado em enxergar a oportunidade, É né? isso É um aí. olhar de você enxergar a oportunidade. Eu Então tá falo, eu, brotando. eu falo disso aí, transformar ameaça em oportunidade. É o que nós Exatamente, estamos fazendo. que é um olhar da inteligência positiva, né? Que a gente fala tanto, da inteligência emocional, de você. É porque era meio jargão isso, né, Zé? Era jargão isso, falar, tem um olhar positivo para a vida. Seja, né, a frase de Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. E trava aqui e sair aqui para algumas pessoas, né? Agora esse momento que a gente está vivendo é um chamado para entender, poxa, você é a pessoa que pode fazer a mudança no mundo, né? Você precisa, é o momento para você olhar para dentro, né? Onde eu estou falando em algumas lives, eu estou falando sobre solitude, né? Entre solidão e solitude.
Então, assim, você está... E solitude é você ser sua melhor companhia, acompanhado ou não. Né? E tem muita gente que está acompanhada, está com 5, 10 pessoas em casa e está em solidão, porque não se conhece, não está olhando para dentro. Né? Então, por isso que esse momento é um momento, esse novo eu, né? que a gente criou, né? A Tria criou esse novo trabalho, porque, para você ter uma ideia, Zé, você sabe do meu caminho Natureba, né? Que a gente tem, que eu Uhum. tenho o programa Potencial Pleno, que é um programa que eu passei, né, por um processo Alexandre, até antes de você falar, eu queria que você falasse, porque eu acho muito importante isso, e eu procuro trazer aqui os meus exemplos para mostrar congruência em relação ao que eu faço e o que eu congruente. falo. Para mim, se não houver isso, Sim, não tem um ponto de partida. E eu me sim, lembro bem um dia que eu fui a São Paulo, aí nós nos encontramos, aí você falou, Zé, eu me encontrei, eu estou me é, transformando. E o que exatamente. você está lançando hoje é fruto da sua vivência. Como é que foi esse processo de transformação seu, Alexandre? Olha, Zé, eu trabalho com coaching há mais de 12 anos, né? 12 anos que eu trabalho. Então, tem toda uma história, se for contar, é um outro momento. E aí, o que acontece? Coerência, né? Desde que você me conhece, você sabe disso. Coerência, congruência é um valor meu de vida. Então, assim, realmente fazer aquilo que se fala, né? Então, você ser realmente, se eu falo de alguma coisa, eu tenho que testar isso, viver isso. E trabalhei com coaching desde 2007, né, trabalhando e tal, mas eu comecei a adoecer bastante, comecei a ter assim, dores, ia viajar, eu tirava férias e ficava doente, né? Então, isso é um padrão. Agora, estudando, eu entendi. É verdade, muita gente adoece nas férias, são exatamente as pessoas que mais exigem de si mesmo. Porque daí Nós o corpo falamos fala, agora disso que é você. ontem. Ah, Ontem, né? Alexandre, a nossa convidada foi a Laís, ela é personal trainer e falou dessa questão da saúde, do físico, do mental e desse equilíbrio. Sim. Inclusive, você que não pôde ver ontem, está lá no meu Ah, vou canal, ver. Zé Humberto. Vou ver. Clica lá, se No, inscreva, que no, no você vai YouTube, né? acessar lá no YouTube. É. Isso. Então, legal, vou assistir, viu, Zé? E aí o que acontece? Assim, eu descobri isso mesmo, né? Tem pessoas que exigem muito de si. Quando para, o que o organismo fala para você? Fala, meu, agora que é você com você, fica doente, aí que você vai ter que pagar a conta, né? Do que você excedeu. Cara, verdade, acho que foram 3 ou 4 anos diretas as minhas férias, eu ficando doente. E teve uma viagem que eu fiz para fora, eu voltei e fui direto para o hospital. Isso em 2015. Aí eu estava passando por um grande processo de autodesenvolvimento, né? E aí lá aconteceu toda uma questão interna comigo e eu cheguei no ponto de mudança. Falei, putz, eu preciso mudar minha vida, né? E aí eu falei, por onde eu começo? E aí, você me conhece, eu fui buscar uma série de coisas. Então eu fui fazer neurofeedback, fiz coaching, mesmo trabalhando com coaching, né? Passei por sessões para poder olhar um pouco mais para dentro e entender minhas questões centrais. Comecei a fazer um mapeamento na minha vida em relação ao exercício físico, a sono, a alimentação, a meditação, né? E aí eu comecei a Então, vocês praticar, estão anotando no caderninho aí, né, pessoal? e aí eu comecei e passei pelo processo. Mas, verdade, eu não fiz tudo isso para poder transformar isso num programa. Não era a minha intenção, né? Não era mesmo. E aí o que acontece? Eu estava atendendo o Fernando, que é um amigo meu hoje, né? Que trabalhava na Apple na época, e a gente estava fazendo um processo de coaching com pessoas da Apple. E aí ele pegou e conversando comigo, e ele falou, olha, que você tá diferente, o que está acontecendo com a tua vida? Não sei, a gente bateu um papo. E aí eu falei, cara, sabe, você chegar no teu potencial pleno, é uma busca isso de vida e tal. Aí eu lembro que eu voltando para casa, eu conto essa história, eu até falei para ele me manda um recado, fala, Lê, você pode mandar literatura para mim de potencial pleno? Aí eu falei, caramba, o que ele tá falando, né? Aí eu percebi que eu falei isso para ele, aí eu fui muito sincero, eu falei, olha, Fê, eu não sei o que você tá falando, eu não tenho literatura sobre isso, estou dizendo de você encontrar a sua melhor versão, de você ser o melhor que você pode ser. E eu estou nessa busca, e eu estou fazendo curso de alimentação saudável, eu estou mudando a minha cozinha, eu estou mudando as Potencial, coisas. E potencial aí, pleno. e aí que ele falou, cara, isso é um nome bacana. E aí virou o nome do programa. Como algumas pessoas me viram como exemplo nisso, começaram a buscar, e aí eu vi que tinha uma metodologia, né? E aí eu criei essa metodologia, aí eu percebi o que eu fazia, e aí por isso que eu estou te falando desse novo normal, porque eu fiz uma turma ano passado, uma turma,
fantástico o resultado das pessoas, porque não é para emagrecer, mas acaba emagrecendo também, né? Porque quem quer Uhum. emagrecer, quem ganhar massa, ganha massa. Aliás, você alcança o objetivo que você quer. É. E aí eu fiz uma parceria esse ano, né? No final do ano passado para esse ano, a gente trabalhou até março para lançar maior, né? Com parcerias com grandes empresas e tudo. Aí eu falei assim, ainda a Fernanda, que é essa parceira, né? Ela pegou e falou, Ale, e aí, você não vai divulgar? Tal? Eu falei, não, Fê, falta 15 dias. E agora que eu vou acessar meu networking e tal. Dia 16 de março foi o dia do isolamento. Bateu em cima, assim. Aí eu falei, nossa, Fê, e agora? Ela falou, olha, segura. Aí eu entrei em isolamento dia 16. Eu fiquei em quarentena dia 16 de março. E aí eu comecei a perceber, porque agora esse momento que as pessoas estão vivendo, pelo medo, pela ansiedade, por uma série de fatores, esse é Uhum. um tema que eles não estão querendo, as pessoas não estão querendo entrar, porque é uma pressão de falar, e agora, como que eu mudo minha alimentação? Dá para fazer, viu, Zé? Dá, mas aí eu senti uma resistência e eu coloquei, e é isso que é o poder nosso de flexibilidade e adaptação, né? Porque aí eu parei mesmo e falei, meu, e agora, né? O que que eu faço? E aí acho que como você, né, também teve esse momento de parada, porque essa hora ou você paralisa, né, ou você É, retrai, você faz fuga, ou você vai para cima, ou você fala assim, é. meu, o que que eu preciso me reinventar? O que que é reinvenção para mim? Então, para mim, por exemplo, eu estava com alguns grupos de desenvolvimento com Alexandre, facilidade. eu quero lançar essa pergunta para cada um. O que é reinvenção para você? Você com você mesmo aí. Ótimo, vamos ver o que o pessoal responde aqui. É. E aí, esse é um processo de flexibilização, porque assim, para mim, eu falei assim, eu tinha grupos, né? Tava atendendo grupos. E eu falei, e agora? Como que eu faço para atender grupo? A gente tava conversando isso no particular, né? Eu falei, eu uso Flipchart, como que eu faço isso online? Eu uso bastante dividir as pessoas em salas, em grupos, pequenos grupos. Como que eu faço isso? Como que eu vou desenhar um trabalho que eu faço em grupo, no online, sendo que eu nunca fiz isso online? Atendimento de coach online, eu já atendi gente fora do país, em vários lugares assim, de estados, né? Tem gente que eu não Uhum. conheço até hoje, mas aí eu peguei e falei assim, puxa, eu preciso me reinventar, eu preciso aprender. Então eu, particularmente, Zé, eu fui para 3 caminhos, né? Um primeiro caminho foi de reinvenção, de falar assim, o que que eu preciso desenvolver? Aí eu fiz uns 2, 3 cursos e comecei a fuçar, chamei família, né? Peguei o Zoom, né? A ferramenta que eu estou usando mais. Chamei a família inteira, a gente fez uma reunião, fiz um monte de testes com a família, foi até engraçado, foi bom rever todo mundo, né? Meu, eu fiz uma série e aí comecei a redesenhar o meu trabalho. Falei, meu, dá para fazer um trabalho fantástico. E eu acho que, Pessoal, inclusive. só fazer um comentário aqui. Pessoal, vocês estão acompanhando esse processo de clareza de objetivo, de verificar ecologia, alinhar com família, com os amigos, com tudo, para ver se está tudo alinhado em relação ao seu propósito e a clareza que você quer. É essa construção, né, Alexandre? Continua Sim, aí. sim. Até porque para a gente, para colocar para o mundo, né, a gente precisa ver se funciona, se tem uma coerência também, como que é uma aceitação sobre isso, né? E aí eu particularmente eu gostei bastante dessa experiência, achei fantástico encontrar todo mundo na telinha, usar a tecnologia ao nosso favor, né? Então assim aproxima mais as pessoas. E aí eu falei assim, puxa, bacana. Então eu acredito que agora eu resolvi uma parte minha, tive impactos, inclusive financeiros, né, de contratações, as coisas que estavam rolando. Esse projeto que estava 3, 4 meses ali trabalhando dia a dia nele, teve que colocar, ele está guardadinho. Tá bonitinho para lançar, mas a gente sabe que vai lançar agora só em novembro ou dezembro. Então, esse processo de reinvenção, ele entrou, ele encaixou. Aí veio um processo meu de solidariedade, de entender o lado colaborativo, né? Então, como eu sou empreendedor de nascença, né? Então, assim, eu não tenho nem carteira profissional, né? É, Então, é. então assim, sempre fui empreendedor, né? De família, de empresa familiar, né? Vamos chamar assim. Eu peguei e falei assim, olha, qual que é uma dor minha de ver hoje em dia o que está acontecendo com os autônomos, né? 98% são pequenas Uhum, empresas no Brasil, uhum. né? Eu falei, como que eu posso ajudar? Aí fui pro meu ciclo de amigos, né? E, aliás, teve até uma pessoa que me procurou, e aí na procura comigo, eu ofereci, falei, eu posso fazer um trabalho de grupo online, gratuito, né? Como uma doação.
E só que eu espero que, que quem esteja no grupo também consiga fazer para fora. Então, como se fosse uma corrente do bem, né? Então, eu estou com 2 projetos sociais, estou apoiando projetos de amigos também, um de refugiados Uhum, e mais uhum, um outro. Então, assim, porque esse momento que a gente está vivendo, né? Esse momento que a Terra faz a gente parar para pensar, é um caminho pela antroposofia que chama do colaborativo, né? Que existe o competitivo e o colaborativo, né? Uma coisa meio assim, né? É uma curva que vem, uma curva que vai aqui, né? uhum, E esse momento competitivo estava muito, muito forte, né? Você pode ver que era uma guerra, né? Estava uma uhum. guerra. E agora é você olhar mais para a relação das pessoas, olhar para o dinheiro, sim, é importante, né? A questão de sobrevivência, tudo, mas olhar para o outro, né? Olhar para a relação humana, Uhum. isso é um ponto que é um chamado nosso esse momento. Você fala bem. Alexandre, eu estou ouvindo você falar de todo esse processo, de dentro para fora. Eu falo muito isso. A mudança vem de dentro para fora. E quando ela vem de dentro para fora, ela é forte, ela é verdadeira. Eu queria desafiar você a fazer uma reflexão assim. Essa transformação interior da pessoa, quais seriam os impactos e de que forma ela impacta a carreira profissional da pessoa ou o sucesso de uma carreira profissional da pessoa? Esse olhar para dentro agora, você está dizendo? Essa reflexão de... A É partir isso? dessa mudança, a partir dessa mudança interior, da clareza e de propósito, o que isso impacta na carreira da pessoa, numa carreira profissional? Nossa, na carreira profissional, Zé, se a gente for enumerar aqui, são... Primeiro, assim, que a pessoa, quando a pessoa ela entra em contato, porque assim, esse movimento é um movimento interior, né? Ela entra em contato. Quando a gente conecta valores, paixão, a gente conecta os talentos da pessoa com o que o mundo precisa, a gente encontra o nosso propósito, né? Então, e esse movimento só dá para fazer olhando para dentro. A partir do momento que você... Porque muita gente quer fazer transição de carreira, mas não parou ainda para pensar, porque às vezes está no lugar certo e não sabe, né? Às vezes está no lugar certo e não sabe, fica culpando o chefe, fica culpando não sei quem, e não Tá parou olhando ainda para para... fora, não olha para dentro. Não olha para dentro. E às vezes quando ele encontra significado, é encontrar significado, né? É encontrar significado no que faz. Aí sim, de repente, encontrou o significado e fala, meu, eu estou no lugar errado. E quando você está no lugar errado, você não performa. Né? Então, assim, tanto que a Tria, né, minha empresa, a gente fala muito sobre isso, o teu lugar único no mundo. Você encontrar o seu lugar único no mundo, que é o lugar que só você ocupa. Né? É o lugar que só você ocupa. Uhum, Então, uhum, não tem ninguém igual você na face da Terra. Então, a partir do momento que eu entendo aquilo que eu faço, a diferença que eu faço na vida das pessoas, aí eu tenho também autoconfiança, meu autocontrole melhora, meu autocuidado, meu autoamor. Isso começa a vir naturalmente. Parece que quando a gente fala isso é meio teórico, tudo. E não, só quem realmente vive. Assim, existem pessoas que amam o que faz, existem pessoas que têm um propósito muito claro, né? E como a gente uhum, falou aqui de coerência, para mim isso é um fator de coerência, sabe, Zé? Então, porque eu amo o que eu faço, eu sei o impacto que gera na vida das pessoas, e aí você começa a acreditar mais naquilo, e aí você começa a buscar mais aquilo. Então, uhum, um caminho, é o autoconhecimento brinco, né? É um caminho sem fim, né? Bom, Zé, uhum, mas aí essa terceira etapa que eu te falei, né? Então foi um momento de reinvenção, depois foi um momento para mim de colaborativo e está acontecendo esses dois ainda, não que parou, tá? E aí vem um terceiro momento para mim que é o momento de, tá? E aí como que eu faço agora, né? Coaching eu continuo atendendo, ok? Né? Tem empresa que eu continuo atendendo, ok? Mas e agora com o que o mundo está pedindo? Porque tem um chamado do mundo, né? Tem uma mudança para esse novo normal. A gente está na transição, a gente não está no novo normal. Né? O que a gente está vivendo de trabalhar de final de semana, às vezes as pessoas trabalhando no feriado, o tempo. Gente, isso vai passar, mas vai mudar do que era. Então a gente tem o que era, uhum, o que está sendo e o que vai ser. O que vai ser é um novo. uhum. E o novo tem um pedido que ele é incerto. Né? A gente tem a sigla, né? VUCA, não tem? A VUCA, né? O mundo VUCA. VUCA, VUCA. Mundo É. VUCA, né? Isso muitas pessoas já ouviram falar. E isso, olha, se eu não me engano, é no final da década de 90. Se eu não me engano, é no final da década de 90 que lançou o mundo VUCA, tá? Então não é agora. Então o que é? Volátil, né? Ele é incerto, ele é complexo e ele é ambíguo.
né? Então, volátil, é tudo muito rápido, complexo, tem as várias, como que a gente pode falar? É imprevisível, né? Uhum. Complexo, tem a questão de você ser multidisciplinado, de você ter que contar com muitas coisas. E o ambíguo, né, são várias verdades, não é? Não é isso? Várias verdades ao mesmo tempo. Uhum. Então, aí tem gente que brinca do muvuca, né? Muvuca. Fala que o mundo é muvuca. Daí já brincaram com a palavra, mas que tem sentido. O É. M é de meaning, né? Que em inglês é significado. Então, que é o propósito. Que é o propósito. Então, para o Uhum. mundo VUCA, precisa de propósito. E o U do MU é universal, né? Que era ser universal, o impacto mundial, o impacto no mundo que você pode gerar. Uhum. É uma brincadeira em cima de um acrônimo que já existia mesmo, mas estamos exatamente no VUCA, né? Então, É, assim, esse novo normal, esse momento que pede para a gente é de reinvenção. Então, se eu é ficar isso aí. quieto e não olhar para fora e falar, meu, o que está pedindo, né? O que o mundo está É isso pedindo aí. agora, né? Olha, a, Qual que é a a, necessidade, né? pois é, e a Alê, por exemplo, falou que para reinvenção, a primeira coisa é pensar fora da caixa, é se permitir. O Exatamente. Júlio está falando aqui, ó, que a busca de novos significados e novos propósitos de vida. É, e aí ele complementa o que você já está trazendo aqui, que é o novo normal, É novo que é normal. um jeito novo de viver, de trabalhar, de se relacionar. Não é isso? Sim, sim, exatamente. Ó, quem tá aqui, a Milena Junqueira, tá vendo? Você conhece a Milena, né? Da Tria. Ela, você lembra dela? Você conhece ela? A Milena? Não, 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 Não? não, não sei. É. Talvez sim, mas Então, eu não estou me lembrando a agora. Milena faz parte da equipe da Tria, né? E aí o que acontece? E aí esse momento de reinvenção, né? Que aí eu falei, o que eu vou entregar para o mundo? O que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa, né? Porque eu também estou fazendo lives, né? Então eu falei assim, eu quero saber o que o meu público hoje está sentindo. Então eu mandei 3 perguntas, você também recebeu, né? O que, Aham. que é, né? Qual é o maior desafio que você está vivendo hoje? Qual que é o maior desafio que você está vivendo hoje, né? Qual habilidade que está sendo chamada para você desenvolver, tá? E aí a terceira pergunta é o que eles gostariam, que tema que eu falasse, ou que eu assisti alguma pergunta, e vieram perguntas fantásticas também. E aí eu compilei todos os resultados, nem foi por pesquisa formal, assim, foi por WhatsApp mesmo, lista de transmissão. Aí eu tive o cuidado de agradecer cada um que respondeu, tudo, e aí eu comecei a compilar. E aí eu comecei a entender o pedido do meu público. E aí eu caí em 3 pontas, não porque é tria, tá? Mas acabou sendo a tria mesmo, uma tríade Aham. ali, que veio gestão do tempo, as pessoas estão se perdendo no tempo, e aí tem toda uma construção de rotina para fazer por trás. Tem um pedido de propósito, porque tinha muitas pessoas que estavam já passando por uma crise profissional, de não gostar do que estava fazendo, ou não tinha um significado do que estava fazendo, e aí a crise vem para apertar mais ainda, né? Para dar uma esmagada, assim, tipo, para a dor aumentar. E o terceiro, inteligência emocional, que eu acho que é o mais forte, inclusive, que apareceu, tá? Que então, como eu lido com medo, como eu lido com a incerteza, como eu faço as minhas escolhas. E aí a Milena nos trabalhos dela também estava falando de autoconhecimento. E aí a gente começou a conversar. E aí tanto que surgiu o nome, né? O novo eu, num brainstorm meu com ela, porque é um novo eu para um novo, né? Para um novo normal, um repensar na vida, um Uhum. descobrir, né? A gente se descobrir, tirar as cobertas, né? Para a gente poder entender o que o mundo precisa e entregar mais resultado. Não é que é um novo eu, não é você. É diferente isso. É um eu descoberto, né? É um eu Uhum. descoberto, é um eu assim, puxa, esses são meus valores. Eu sou muito bom nisso, sou muito boa nisso. Agora é a hora de você fazer as mudanças que você sempre falou que queria fazer na vida, né? Não é? É o Aham. momento certo para É. isso. E aí a gente desenhou esse programa, inclusive, depois, se você me permitir, vai ter um evento, que eu te falei, né? Vai ter um evento no dia 20 que vai ser Aham. gratuito, para poder explicar um pouco mais sobre o programa, porque ele é para poucas pessoas, né? É um coaching grupo É. praticamente, né? Para 8 pessoas, Aham. e talvez a gente abra outras turmas também, né? Mas a gente Alexandre, entende que esse é o programa melhor para o momento de agora do que outras coisas que a gente estava fazendo. olha como não é a primeira vez que isso acontece com a gente. Eu estava olhando o seu programa e nós
começamos a conversar essa semana e tal, sobre trabalhos que nós estamos fechando juntos aí em company e tudo. Sim. E aí eu te fiz o convite para a live e tal. Aí eu fui ver o seu novo eu. Não é por acaso. Nós também, o nosso movimento contra a inércia, todo o processo. Sabe o que veio disso aí? Construído da mesma forma que você construiu o novo eu. O nosso programa chama Vamos Juntos. Nós tivemos o primeiro encontro ontem. Parecido com o seu, o nosso serão 4 encontros semanais durante todo o mês de maio, com uma sessão de mentoring coach como bônus para os participantes. Olha aí, os seus são 8 encontros, tem uma sessão de mentoring coaching também. Então, assim, gente, vocês não vão acreditar. Algumas vezes já aconteceu, eu começo a conversar com o Alexandre. Eu falo, poxa, Alexandre, eu estou fazendo isso também. Então, Alexandre, inclusive... No evento de Brasília aconteceu isso. Eu queria até perguntar para quem está no Tamo Juntos, que esteve ontem na aula com a gente. Eu já vi algumas pessoas que estiveram na primeira aula ontem com a gente. Então, assim, eu falei muito sobre isso. Tem um mês que nós estamos falando isso. E aí, pessoal, nós temos 2 exemplos. O meu exemplo e o exemplo do Alexandre. De quem olhou para esse movimento todo, essa situação toda, e falou assim, peraí, eu não posso ficar quieto. Eu não posso ir para dentro de casa e simplesmente não fazer nada. Olha o que surge a partir do momento que você não se conforma, que você busca, como eu falei, transformar a ameaça em oportunidade. O Alexandre fala do reinventar, de ter atitude. Não é isso, Alexandre? Olha o que acontece. As pessoas vêm junto e aí a gente constrói junto algo novo. Exatamente. Zé, esse momento é um momento assim que quando tudo passar, né? Quando assim e vai passar, né? Isso vai de alguma forma passar. A gente não sabe o quando, né? Porque isso é muito incerto. Vai ter um choque, né? E vai ter muitos arrependimentos. Que foi o que eu te falei. A pessoa vai falar assim, eu não fiz nada, né? Fiquei assistindo TV. De repente eu fiquei lá com os meus medos, com isso, com aquilo. E o que acontece? Vai vir a conta para pagar, né? A conta que eu digo não financeira, né? Vem a cobrança do mundo, porque assim, sabe? Tá aí, ó. Tô te dando uma oportunidade para pensar nisso. Dor é uma coisa que não tem como a gente fugir, né? Nesse momento, porque dói. Eu até tô brincando com isso, porque eu falo assim, gente, se alguém falar que tá tudo muito bem, tá tudo lindo, maravilhoso, eu não tô sentindo nada, então tem algum problema. Porque, inclusive, um problema de empatia, né? Porque você não está sentindo empatia pelo mundo. Agora, sofrimento é opcional. Você sofrer com tudo isso é opcional, né? Então, tem um termo no caderninho agora... aí, gente. Sofrer é opcional. Você pode reinventar. Exatamente. E tem um termo também que está sendo utilizado hoje, que é infoxitação. Você já ouviu falar isso? Infoxitação? Não consigo nem falar esse nome. Não tem intoxicação? Intoxicação? Tem infoxicação. Infoxicação. Né, exatamente. Né? E também isso é um termo, se eu não me engano, da década de 90 também, que foi lançado. Final de 90. Eu já estou achando que é algum excesso de informação. Exatamente. A informação com a intoxicação junto. Né? Então, são as pessoas que estão assim consumindo muita notícia compulsivamente. Né? E assim como tem o contaminado, tem o infoxicado, né? Então, exatamente. Pode ler essa aí isso. Que quero anotar no meu caderninho aqui, essa infoxicação aí. Infoxicação. Por quê? Porque é uma tendência hoje de as pessoas... e é o controle, né? Porque quer saber tudo e aí tá passando o tempo, porque fica assistindo 10 jornais, né? Fica assistindo esses que escorre sangue na tela, né? Então, e aí... Não tem jeito, você é contaminado pelo medo. Né? E o medo, você cura com amor, né? Você cura com fé. E aí, quando a gente fala, por isso que eu falo que a inteligência emocional foi uma das coisas que apareceu nesse estudo que eu fiz, né, com o meu grupo de pessoas, com o meu networking, porque, olha, eu fiz 3 perguntas para cada pessoa, né, e mandei na minha lista de transmissão. Acho que de todo mundo, pelo menos uma das 3 tinha uma resposta pedindo inteligência emocional. Ou seja, como eu lido com o medo, com a ansiedade. E aí quando você também é uma pessoa, você
tá manjando muito aí de análise de perfil, né? De comportamento, que a gente trabalha junto nisso. E aí a gente tem os temperamentos das pessoas, né? E cada um reage de uma forma, né? O visceral, o muscular, o cerebral, cada um. E aí quem é mais visceral tá atacando comida, tá atacando brigadeiro, tá indo pra gordura, tá, né? E aí eu até vi um meme lá, né? Que tem uma porta assim, tá, e a pessoa tá bem gordinha assim, fala, como que eu vou sair daqui agora, né? Porque tá uma coisa assim de perder o controle na alimentação, perder o controle na rotina, assim, em questões para dormir, né? Então, e a hora de acordar, né? Daquilo que era importante ser feito. Então, assim, perde isso, né? Então, e aí fica preso nas notícias, fica preso em prazeres, vamos chamar assim. Então, esse termo é um termo muito interessante porque eu vejo que eu também tive contato com isso, sabe? Com essa patologia, a infoxicação. Porque na hora que aconteceu, eu quis acompanhar tudo, para entender o que eu falaria para os meus clientes que têm empresa, para eu entender sobre o meu negócio. E aí teve uma hora que eu falei, opa, peraí, ou eu reduzo isso e escolho uma fonte de notícias importante que eu confie mais, né? E perguntar para pessoas também bem informadas, isso é legal, porque também te economiza, isso é uma grande dica, né? Zé? Cortou aí. Oi? Tá me ouvindo, Zé? Tá? Ter Sim, pessoas, sim. né? Uma grande dica é você ter pessoas no seu network que são bem informadas, porque ela te dá a informação mais objetiva, né? E você fica informado. E aí eu consegui começar a migrar meu tempo, né? Para poder cuidar da minha casa também, porque você sabe, eu tô com um bebezinha, então eu tenho meus papéis, né? De marido, de dono de casa, né? De empreendedor, cuidar dos meus papéis e pessoas olharem para isso e falar, poxa, é verdade, tem uma toxicidade dentro disso, dessa história, né? E a gente precisa realmente se cuidar. Alexandre, uma dica assim, Zé, uma dicasinha assim. Tá me ouvindo? Peraí, Zé, aqui. Eu vou ter que... Só um minuto aqui, Zé. Tá. Meu... Então, é que tá indo e voltando no meu ponto aqui. Peraí. Tá. Agora acho que vai. Reconecte-se. Vamos à reconexão. Aí, pronto. Agora eu tô... Repensar para reconectar. Vai pro fim. Alexandre, fala uma coisa, uma dica bem prática e objetiva. Assim, o equilíbrio, a busca do equilíbrio interior para que você se mantenha em movimento em estado interno de performance. Uma dica para eu ter uma busca de equilíbrio interior, para que a pessoa consiga ter essa conexão interior mais profunda e tenha clareza e disposição para buscar os seus objetivos. Pois é, eu vou... Se eu tivesse o direito a dar uma dica, apenas eu falaria para a pessoa ter momentos com ela mesma, né? Então, eu iria para o caminho da meditação. A meditação, olha, não dá mais para negar a meditação, né? Quiseram negar a acupuntura. Hoje, a acupuntura, você encontra em hospitais municipais, no SUS, em tudo, né? A acupuntura. Falaram do místico do Reiki, né? Hoje no Sírio-Libanês, no Einstein, tem a ala de Reiki, né? Então, assim, já acabou aquela coisa do místico, de não sei o quê. Nem entrando muito nesse assunto. Agora, a meditação acabou, né? Acabou essa história. Acabou essa história de falar que é isso, que é aquilo. Tanto que eu já fui em empresa que antes, assim, você tomava cuidado, né? Você entrava em empresa e falava espiritualidade, era perigoso você cortar teu contrato, né? Hoje as empresas pedem para você falar de espiritualidade. As empresas estão pedindo. Você vê a Natura, você vê empresas como o Porto Seguro, que eles tocam nesse assunto, entram na parte da espiritualidade. E a questão, né, que você fala assim, a questão da meditação, é a primeira coisa que eles estão pedindo hoje, porque traz presença, né? A TRIA, minha marca, ela fala da trimembração humana da antroposofia, né? O pensar, um sentir e um agir. Né? Então, o sentir está aqui, né? Está no coração. Tem um pensar. E se eu não entrar em coerência com esses 3 pontos, aliás, a maior incoerência do ser humano é quando ele pensa uma coisa, né? Ele sente outra e ele faz outra, né? Essa é a maior incoerência que tem no ser humano.
A maior incoerência que existe. Então, pensar e sentir uma coisa e fazer outra é bem comum. E é muito comum pensar e fazer sem sentir. E aí não tem sentido, né? Aí não tem sentido aquilo que a pessoa está fazendo. A meditação, ela é a única, não vou falar que é a única, mas é a prática que eu mais admiro no sentido de trazer presença, e a presença está aqui. Presença de presente, né? Porque aqui é passado, presente, e a ação nossa está no futuro. Não adianta você ficar pensando e sentindo um monte de coisa e não fazer nada. Mas também não adianta você sair fazendo e depois se arrepender porque você não pensou e porque você não sentiu. Ou você só ir pela tua emoção e não ter pensado. Então esse caminho parece uma coisa muito teórica de falar, mas não é nada teórico, né? A meditação foi o caminho que eu encontrei para me centrar mais. E ali tá tudo, gente. Ali tá o segredo. Na meditação tá o segredo. Então eu tô brincando que nesse momento é o seguinte, não sabe meditar? Aprenda, né? Medita já, dobra a dose. Porque tá pedindo, tá precisando. O momento pede que a gente... Porque o momento nosso, o terreno está muito fértil para o medo. A gente tem várias crises sobrepostas, né? Agora é uma crise política, né? Uma crise política, uma crise do Covid e uma crise que já existia, né? Já tinha... Como eu, por exemplo, eu tenho um amigo que eu falei para você aí que tem uma ONG, né, com refugiados que já passava por grandes problemas. Então, imagina o que está acontecendo e o que vem de medo para as pessoas em relação à incerteza. Então, e é na presença que você vai bloquear essa entrada do medo, né? E aí que você encontra essa performance. Alexandre, o Júlio está trazendo aqui, o Júlio, inclusive, está no nosso programa Vamos Juntos, ele está falando assim, a Terra colocou a gente para pensar, então vamos meditar para a reinvenção. Eu queria que você falasse, nós já estamos chegando ao final do nosso tempo aqui, sobre o seu novo eu, e qual o caminho para as pessoas se inscreverem, para as pessoas entrarem no processo com você aí dessa redescoberta? Então, Zé, eu tenho uma live na quarta-feira que vem, às 19 horas. E aí quem entrar depois tem que parar a minha para entrar na tua, né? Que você faz todo dia, né? Às 19, eu só faço quarta-feira. Para não dar briga aqui. Às 19 horas, tá? Mas no dia 20, eu vou fazer um encontro pelo Zoom, né? Tem 100 vagas abertas, é gratuito. É onde eu vou falar mais sobre a jornada, tá? Igual o Zé dia 20 de maio. Às 19 horas. 19 horas. Só que para a pessoa fazer a inscrição, ela tem que entrar no meu Instagram. Eu não sei se você... Dá para eu escrever aqui? Dá, né? Deixa eu ver aqui. Acredito que sim. Ó, o meu é alecarmona. alecarmona.tria. Eu tô escrevendo aqui, tá? Isso aí. Ó, esse aqui é meu Instagram, alecarmona.tria. Aí vai na minha bio, né? No link que tem na minha bio. É só clicar lá, vai entrar o primeiro link, quando você clica, vai entrar no Simpla. Aí você faz a inscrição, é gratuito. E aí nesse programa, nessa apresentação, que vai ser no dia 20, às 19 horas, eu vou falar sobre esse programa, vou falar sobre todos os pontos. E mesmo pessoas que não vão participar, puxa, não é o momento, não é o meu momento ainda, tal... eu tenho certeza que vai ganhar, porque só da troca que a gente vai fazer, a gente vai dar dicas e tudo mais. E outra, essa primeira turma só tem 8 vagas, né? Até agora, a gente lançou ontem, né? Na verdade, a gente lançou ontem à noite. Tem 8 vagas. Então, provavelmente vai formar o grupo, depois a gente vai abrir uma outra turma, a gente não sabe quando ainda, né? Por quê? Esse é um grupo que vai funcionar quinzenalmente, né? Então, até Zé, o que a gente faz assim, quinzenal, o grupão, né? E a outra semana que não tem o grupão, os pequenos grupos que eu divido se encontram também para trabalhar as tarefas, né? Então são 8 encontros e um atendimento que vai mapear a personalidade que a gente vai usar a ferramenta lá que você conhece, né? Ótimo. Mapeamento de perfil. Muito bom, Alexandre. Eu quero deixar um desafio aqui para todos vocês que estão junto comigo todos os dias, trabalha #1942. Nós lançamos lá no início desse movimento, há um mês atrás, o meu canal no YouTube, ze.humberto sem H. Nós estamos chegando a 500 inscritos e eu quero chegar a 500 inscritos amanhã. Está faltando algumas pessoas. Então, quem está aí, que não está inscrito no canal ainda, entra lá, ze.humberto, e se inscreva. Nós já estamos também chegando a 50 mil visualizações. Muito conteúdo importante, muito do que a gente fala aqui está lá de uma forma
mais consistente, e mais sustentada em conteúdos mesmo. Então, assim, vamos juntos, né, Alexandre? Vamos juntos. Muito bom sempre falar com você. Ô, Zé, muito bom te receber para esse café aqui. E com Nossa. certeza, todos os que estiveram com a gente aqui hoje estão levando novos aprendizados e com certeza vão parar para repensar, para se reinventar para o novo eu. Que legal, Zé. Puxa, Zé, eu estou muito honrado de estar aqui. E quer dizer que essa live vai para o teu canal lá? É isso? Vai. Eu sempre deixo lá no meu canal as lives para as pessoas que não puderam acompanhar ao vivo assistirem lá. Inclusive, de hoje para amanhã fica no Story, né? Por 24 horas no próprio Instagram. Fica. Pô, Zé, legal. Mas aí depois eu levo para o canal lá. Ô, Zé, uma dúvida aqui que não quer calar. Por que 19h42? Tem 19h42, a gente queria um horário diferente. Não tem numerologia na história, não? Um horário diferente. Aí surgiu a ideia, hashtag 19h42. Aí o pessoal acha que é a minha idade, minha data de nascimento. Pessoal, não é. Não é. Porque se fosse minha data de nascimento, seria assim... 1970, 17, né? Alguma coisa. Não, eu pensei que até por numerologia, né? Eu falei, será que é porque o Zé gosta de número 7, né? Porque dá 7, né? 19h42. Mas não, né? Então, tá vendo? Vale a pena perguntar. Então foi um acaso mesmo. Que legal. Ó, o Júlio tá falando, ó, que café, que coisa boa. Te agradeço muito, Alexandre. Pessoal, como eu sempre digo, agradeço imensamente a cada um de vocês. Gratidão é algo sagrado para mim. A amizade, vocês sabem que é algo sagrado para mim também. Por isso eu estou com o meu grande amigo Alexandre aqui. E valeu demais, viu, Alexandre? Te agradecemos muito. Valeu, Zé. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo, Zé. Um grande prazer. E aí, como eu sempre digo, Alexandre, vamos juntos. Vamos juntos. Valeu, um abração. Tchau, tchau. Valeu, um abraço, pessoal.